Olá, irmãos, graça e paz. Um ótimo dia de salvação para todos. Eu sou o pastor Valmir Viana, pastor presidente do Ministério Avivamento Mundial. Estou presidindo essa igreja há 18 anos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Deus tem me dado muita força, Deus tem me dado muita graça, porque estar à frente de um rebanho é estar à frente de uma grande responsabilidade. Um pastor que está rebanhando, que está à frente de um rebanho, ele não passa adversidade, ele não tem luta. O pastor é o que mais tem luta. O pastor é o que mais tem luta. Agora, eu falo de pastor. Pastor, aquele que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, vocacionado por Deus, enviado por Deus. Esse pastor, ele passa luta, muita luta. E nós sabemos disso. Por quê? É um pastor que tem dedicação, um pastor que tem carinho, é um pastor que ele entrega a sua vida pelo ministério, pela obra de Deus, porque ele sabe que ele foi chamado por Deus. Deus o escolheu, Deus o consagrou e Deus vocacionou ele para essa obra. E por isso que muitas das vezes eu estou instruindo algumas pessoas, a estudarem, porque se você tem um chamado, se Deus te escolheu para alguma obra, se você tem um chamado, tem a vocação, ou se você não tem ainda a vocação, você vai descobrir a sua vocação através dos estudos. Nós temos que ser muito receptivos. Nós temos que ler muito, estudar muito, ler muito a Bíblia. O primeiro livro que nós devemos estar estudando é a Bíblia, porque ela é inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus. Então nós temos que estudar, priorizar dentre todos os livros, nós temos que estudar o livro dos livros, que é a Bíblia. Aonde esse livro estiver, ele é poderoso. Tá? Se ele estiver embaixo de todos os outros livros, ele é a base de todos os livros. Se ele estiver acima, ele é a potência de todos os livros. Aonde esse livro estiver, ele é poderoso. Por isso deve estudar. E também conciliar com os outros livros. Inclusive eu tenho aqui na minha biblioteca diversos livros de apoio, diversos livros de ajuda. Não é que nós temos que seguir tudo que está ali, tá? Então, por isso que eu disse para você, a base é a Bíblia. Eu tenho alguns livros bons aqui de apoio, que concilia com a palavra de Deus, nos trazendo ensino, nos trazendo conhecimento bíblico, né? Porque os livros que nós devemos estudar são aqueles que apontam para a Bíblia. É claro que você estudar alguns livros seculares, isso é muito bom para o ensino, para te deixar mais inteligente, tá? Então você deve ser receptivo, estudar. Eu tenho alguns livros aqui, livros bons, né? Eu tenho aqui, olha, a história da graça. A História da Graça é um livro muito bom, tá? Onde fala da maravilhosa graça do Senhor, né? Como nós podemos suportar os dias maus, as perseguições, através da graça, o que a graça é capaz de fazer sobre as nossas vidas, né? Eu tenho outro aqui, muito bom também, esse aqui, né? A unção do Espírito, a unção do Espírito Santo, é um livro muito bom, um livro de apoio, onde aprendemos muito sobre pneumatologia, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Isso é muito bom, livro de apoio, alguns livros, Eu tenho esse aqui, o Evangelismo Pioneiro, onde o Evangelho, ele é a cura para o mundo, Um bom evangelista, ele não para, Ele sabe para que ele foi chamado, que ele foi vocacionado. Olha, eu tenho um livro aqui bom também. Por que eu falo que esse livro é bom? Esse livro aqui é o livro do Edir Macedo, O livro do Edir Macedo. Por que é bom? Eu falo que é bom. A história dele.
né, essa história que é narrada no livro aqui é uma história muito boa. É uma história de resiliência. Isso aqui nos ensina, nos inspira, né? Embora que algumas pessoas falam até do Edir Macedo, que não é uma boa referência nos dias de hoje, mas quando eu li esse livro aqui, eu tenho os 2 livros, que ele lançou os 2 livros, com a sua história, ó. E eu peguei muita coisa aqui, né, sobre resiliência, como vencer os obstáculos, como enfrentar as dificuldades, como enfrentar a luta, porque aqui conta a história dele, quando ele passou por aquela, né, perseguição, né, da Rede Globo, aquilo tudo, a prisão dele, a cadeia dele, conta a história dele, como ele começou ali. Então, é uma história inspiradora, né? Então, é muito, muito boa essa história, eu gostei muito, e eu tenho, né, a história do Edir Macedo. E também eu tenho um livro aqui bom também, olha, esse aqui, ó. Esse aqui é do pastor Valmir Viana, né? Esse livro também é muito bom, onde conta aqui experiências próprias, experiências divinas vivenciadas em montes, né? Juntamente com os obreiros do ministério. Então esse livro também é muito bom, onde a pessoa que quer crescer fala também de resiliência, que tem muita resiliência, porque não foi fácil, né? Essa experiência vivida aqui não foi fácil, enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos obstáculos para chegarmos ao destino que nós queríamos chegar, né? Me faço lembrar de um monte que nós subimos, foi o monte do Ninho da Águia, que foi cerca de 3 horas subindo. Estávamos ali num grupo de 3 pessoas, estavam no grupo de 3 pessoas. Eu, pastor Carlos Henrique e também o nosso irmão Carlos. E foi uma noite ali, queridos, sabe, uma noite que nós vivenciamos ali. Eu confesso que eu fiquei meio preocupado em cima daquele monte, porque nós ficamos dentro das nuvens, e de dentro das nuvens saía muitos raios, né? Havia muitos focos de raios saindo, o pastor também que estava com a gente. Então, foi uma experiência tremenda, que no livro a gente conta tudo aqui, né? Então, tem experiências gloriosas aqui, e conselhos também, conselhos práticos. Irmão, tem diversos livros bons aqui. Eu tenho um livro aqui que é de batalha espiritual, né? Cadê ele? Eu tenho um livro aqui que é muito bom, deixa eu ver aqui. É o livro de batalha espiritual. Eu tenho esse aqui que é bom também. Esse aqui é A Esperança para a Família. A Esperança para a Família, mas eu tenho um aqui, cadê o de batalha espiritual? Calma aí. Batalha espiritual. Não, esse aqui é o Fator Cão. Tem esse aqui, irmãos. Esse aqui, assim, não é para qualquer pessoa. Esse aqui não é para qualquer pessoa estar lendo, né? A Divina Revelação do Inferno. É pesado, né? É pesado, né, irmãos? Tá? A Divina Revelação do Inferno. Ó. Então aqui fala do inferno, fala dos demônios, tá? Ah, pastor, por que o senhor tem um pouco de entendimento de batalha espiritual? Porque nós estudamos. Eu tenho outro ali que fala de entidades e caboclos. Entidades e caboclos. Eu tenho outro ali, e esse foi escrito até mesmo pelo Edir Macedo, pelas informações que ele colhia, os relatos que ele colhia, na época que o Edir Macedo começou fazendo os trabalhos fortes na Universal, né, aquele trabalho forte, descarrego, e naquela época, muitas mulheres que se consideravam mães de santos se converteram ao Evangelho, e elas traziam os relatos, elas davam os testemunhos. E todos esses testemunhos foi colhido pelo Edir Macedo, todas essas informações foram colhidas pelo Edir Macedo. Eu tenho esse livro, Guias e Caboclos, ele está guardado ali, Guias e Caboclos. Então é um livro que
ele abre muito a visão também sobre o outro lado. Nós temos que estudar de tudo, irmãos, porque nós estamos à frente de obra, conduzindo o rebanho, e nós temos que instruir o povo. Então o pastor, ele deve ter uma vida dedicada, ele tem que ter uma vida dedicada, e nós temos que prezar por isso, o conhecimento, porque nós estamos conduzindo um rebanho para o céu. Pô, pastor, o senhor tem esses livros de guia, de caboclo, que fala de demônios, fala de anjos demoníacos. Nós temos que estudar de tudo. Nós estudamos sobre espiritismo, sobre kardecismo, estudamos seitas e heresias. Nós temos que saber todas essas coisas para trazer informação para os membros, para as ovelhas do Senhor Jesus. Esse aqui é a Divina Revelação do Inferno. É um livro para você estudar, para buscar compreensão, revelação, entendimento, para combater o mal, tá? Então, tem muitos outros livros aqui na minha biblioteca, né? Livros bons. Então, são através desses estudos, desses conhecimentos, muitas apostilas que eu tenho aqui embaixo também. Vou pegar uma aqui só para você ter uma noção, é muito. Nós temos uma biblioteca aqui maravilhosa, rica. Isso aqui eu peguei aqui, ó, peguei uma apostila aqui para você ter uma noção. Isso aqui, olha, nós preparamos isso aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Nós preparamos essa apostila aqui para o curso para professores de ministério infantil. Tá vendo aqui? Ó, deixa eu botar bem pertinho aqui, ó. Curso para professores de ministério infantil. Essa apostila foi preparada para formarmos líderes para as celas Kids, tá? Então já falei isso no ministério, já falei para os irmãos, para as irmãs, tá aqui. Ó, peguei ali avulso, não combinei nada de pegar isso, tá? Peguei ali avulso. Então tá aqui, ó, essa apostila que foi preparada aqui. Tem mais, pastor? Calma aí, vou pegar uma outra. Deixa eu ver o que vem aqui. Deixa eu ver o que vem aqui. Essa daqui, deixa eu ver. Ah, sim, essa daqui já é de teologia. Essa daqui é, ó, estudo sobre as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse. É aqui, ó. Estudo sobre as profecias do livro de Daniel e Apocalipse. Isso aqui já é matéria, né? Isso aqui já é uma das matérias, uma das disciplinas que nós damos no curso de teologia sobre o livro de Daniel, que é um livro figurado, é um livro cheio de figuras e cada figura tem um significado, tá? É uma revelação, então é um livro meio complicado de entender, só como um professor mesmo, te dando instrução, abrindo a sua visão, o seu entendimento para você entender as figuras de leão, leopardo, né, de estátua, a estátua que Daniel viu, né? Aquele todo monumento ali, cada parte ali tem uma representativa. Não é a hora de nós falarmos disso, que nós temos uma biblioteca rica aqui de conhecimento e a nossa base, só de Bíblia eu tenho aqui 3 Bíblias aqui. E a outra Bíblia fica no meu carro. E tem... Vou mostrar para vocês uma Bíblia que eu tenho aqui. Lembrei aqui agora. Eu tenho mais Bíblia aqui. Essa daqui, olha aqui. Aqui, irmãos. Pastor, isso é Bíblia? Aqui, ó. Isso aqui é Bíblia? Aqui, ó. Até tá um pouquinho aqui, meio rasuradinha. Bíblia Sagrada. Olha a grossura dessa Bíblia. Olha o tamanho dessa Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Olha aqui, ó. Olha o tamanho, olha a grossura. Ó. Esther, o livro de Esther. Foi aberto aqui no livro de Esther. Calma aí, deixa eu ler aqui um trechinho aqui, um versículo só. No tempo do rei Assuero, que reinou desde da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Amém? Só esse versículo aqui pra gente... Isso aqui é tudo Bíblia. Ó, eu tenho que mandar fazer uma reformazinha nela, né? Mas essa Bíblia de apoio, Bíblia de estudo, tá aqui, ó. Biblioteca
rica, maravilhosa. Tá certo, meus irmãos? Queridos, vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, um beijo no seu coração. Deus abençoe ricamente, poderosamente, no santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus.